E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal, e nesse vídeo vamos falar do seguinte: pela primeira vez em 20 anos, o euro atingiu a paridade com o dólar. Por que será que isso está acontecendo? Um euro igual a um dólar? O que será que mudou na economia europeia ou na economia americana para desencadear esse tipo de movimento? E será que está na hora de começar a alocar parte do capital em euros? Ou para aqueles que vão viajar, né, é um bom momento para comprar euros? Esse é o assunto deste vídeo. E antes de entrar no assunto do vídeo, só quero fazer um lembrete, e é um tema que ele acaba não ficando coligado com esse assunto. Ou não, se a gente for pensar na questão da inflação que está acontecendo em todo mundo. Mas nós abrimos ontem as inscrições para a terceira turma do Viver de Renda Cripto, um curso que tem como objetivo pegar o iniciante nesse mundo de criptomoedas e levar até um patamar intermediário barra alto de conhecimento nesse mundo, para que ele não seja só um comprador de tokens que não sabe nem o que aquilo faz e só comprou porque viu o Elon Musk tweetar sobre tal moeda e ele pode ganhar muito ou perder muito sem saber o que está acontecendo, mas um Viver de Renda Cripto não. É realmente para você entender esse mercado e essa revolução que está acontecendo no mundo das finanças. E eu gosto sempre de lembrar que agora a gente está num patamar bem interessante para a exposição em uma série de ativos, criptomoedas, ações, fundos imobiliários, títulos de renda fixa de prazo mais longo. Então a gente está num cenário onde aqueles que têm uma baixa preferência temporal, se tiverem paciência, né, e tiverem dinheiro para investir, deverão colher bons frutos no longo prazo, mas pensando nesses frutos, eu acredito que a parte que tende a ser mais exponencial dentro de uma carteira de investimentos é a parte de cripto. Pelo que a gente já viu no passado, e lógico que nem sempre o futuro repete o passado, mas eu acredito que esse movimento é um bom indicador do que a gente vai ter à frente. Por isso, para quem quiser conhecer mais dessa proposta do VR Cripto, tem um link aqui na descrição para que você possa ver tudo que está incluso no curso. Há algum tempo, sobretudo tendo em vista os eventos que nós tivemos desde o ano de 2020, com uma massiva produção de dólares, em julho de 2020, por exemplo, tivemos maior criação de moeda do que nos 200 anos anteriores nos Estados Unidos, vários economistas começaram a prever o fim do dólar, o fim do uso do dólar como aquela moeda que é o padrão monetário mundial, a reserva de valor dos países, os bancos centrais compram dólar, o Brasil, por exemplo, faz isso, o meio de troca e a unidade de conta para commodities, barril de petróleo, soja, ouro, tudo isso é negociado em dólar. O próprio Bitcoin, por exemplo, tem o seu preço expresso em dólares. E somado a isso, você também tem grandes gestores, como por exemplo Ray Dalio, autor desse livro aqui, que fala sobre a mudança da ordem econômica mundial, falando que os Estados Unidos, essa potência econômica incumbente, uma hora vai ser ultrapassada pela potência econômica que está despontando, que é a China. Então, previsões de que o dólar deixaria de ser o padrão monetário não faltaram. E, logicamente, há uma base por trás disso, né? O próprio esquema de Bretton Woods já carregaria um erro fatal, que é chamado de dilema de Triffin. Porque se o dólar será o padrão monetário global, os Estados Unidos têm que fornecer dólares para o restante do mundo. Para fazer isso, eles terão que ser uma economia deficitária, terão que importar mais do que exportam para o mundo. Por quê? Porque se eles exportam mais do que importam, na hora que eles exportam, eles têm que ser pagos, o pessoal pagaria em dólar, os dólares voltariam para os Estados Unidos, ficariam mais escassos no restante do mundo, ficaria mais difícil de usar dólares. Então a ideia por trás do dilema de Triffin é que, olha, você tem que ser deficitário, porque assim você consumindo abastece o mundo de dólares. Mas quanto mais deficitária a economia americana, quanto mais dólares forem sendo produzidos para fazer essas compras, menor o valor do dólar, até que em um certo momento, devido ao abuso da oferta monetária, nós teríamos a emergência de um outro padrão monetário. Ray Dalio, inclusive, neste livro, que eu deixo claro que eu ainda não acabei de ler, na verdade eu mal comecei a ler o livro, mas ele fala sobre como isso aconteceu diversas vezes. O que a gente está vendo agora, né, esse desafio da China aos Estados Unidos aconteceu lá atrás, na época da Segunda Guerra, Estados Unidos passando a Inglaterra, sendo que os ingleses eles acabaram se dando mal não por conta de uma guerra com os Estados Unidos, que geralmente sempre tem uma guerra envolvida, foi com a Alemanha no final das contas, mas antes disso, holandeses contra espanhóis. Você volta mais no tempo, vai chegar numa parte onde os portugueses eram a potência mundial, na época do século XV, século XVI, início das grandes navegações. Então a gente está vendo isso acontecer a todo momento. E logicamente as pessoas também começaram a observar isso e ficaram até com medo, né? Será que vale a pena eu ter o meu dinheiro em dólar? Será que não vale mais a pena diversificar em outras moedas? E o euro costumava ser uma dessas moedas procuradas. Contudo, o que a gente está vendo agora, o dólar americano, que teoricamente deveria valer menos, porque afinal de contas ele foi muito inflacionado durante os últimos 2 anos, ele na verdade está se valorizando contra praticamente todas as moedas do globo. É raro você encontrar uma moeda que dentro de um ano se valorizou contra o dólar. Inclusive, o euro
é uma dessas moedas que está se desvalorizando. A gente pode observar isso através do dólar index, que eu vou colocar aqui na tela, que mostra como o dólar tem se valorizado contra uma cesta de moedas composta por 6 moedas, sendo que o maior peso percentual é para o euro. Hoje a composição do dólar index é de 57,6% euro, 13,6% iene, a moeda do Japão, 11,9% libra esterlina, a moeda da Inglaterra, dólar canadense com 9,1%, coroa sueca com 4,2% e o franco suíço com 3,6%. Então veja nesse gráfico que nós temos um movimento ascendente e praticamente ininterrupto nesse ano de 2022. E para quem não conseguiu interpretar esse gráfico, nós temos no numerador o dólar e no denominador essa cesta de moedas com os pesos percentuais que foram apresentados. O gráfico está subindo porque o numerador dólar está se valorizando contra o denominador. Se ele estivesse caindo, o que está acontecendo é que essa cesta de moedas estaria se valorizando contra o dólar. E olhando especificamente para o euro, colocando aqui o gráfico na tela também, nós vemos que ele atingiu esse patamar de paridade de 1 para 1, que não era atingido desde o ano de 2002. Lembrando que em 2002 a criação do euro ainda era muito recente. Depois de anos de preparação, praticamente uma década, ele foi lançado em janeiro de 99, então era uma moeda nova, meio experimental, havia um pouco de desconfiança se a Europa conseguiria se manter unida, porque não é simples você ter um banco central que regula vários países com dinâmicas diferentes, com dívidas públicas diferentes, com inflação diferente, tendo que aumentar juros para controlar isso. Nós falaremos disso nesse vídeo. É um dos motivos pelos quais o euro está mais frágil em comparação ao dólar. Mas o ponto é que quando bateu 1 para 1, muita gente falou: agora é o momento de comprar euros, porque afinal de contas, né, essa moeda vai voltar a se valorizar contra o dólar por todos os motivos que já vimos aqui. Inflação nos Estados Unidos batendo recorde, o governo Biden é tido como um governo fraco, você tem instabilidade social, um país extremamente dividido. A guerra da Rússia com a Ucrânia pode ser só o estopim de um conflito maior. Então há muitas narrativas por trás, inclusive o fato de que em 26 de fevereiro os Estados Unidos confiscaram dólares que o governo russo tinha, mostrando para o restante do mundo que, olha, se você é um inimigo dos americanos e tem dólar, talvez não seja uma boa ideia. Talvez seja melhor diversificar em outras moedas, como por exemplo o euro, yuans. Talvez até alguns países estejam comprando bitcoins e a gente só não saiba. Tem uns que a gente sabe, a gente consegue ver lá, El Salvador, a Ucrânia, que tem quase 20 vezes mais bitcoins do que El Salvador, ganhou muitos na época da guerra, como doação. Mas em todo caso, apesar disso, o euro está caindo. E vamos tentar explicar aqui quais são os motivos por trás dessa queda do euro, mas já deixando um ponto muito claro. É sempre tremendamente complicado você analisar a dinâmica de uma moeda contra outra, porque essa valorização ou desvalorização da moeda está refletindo uma série de fatores da economia chegando a um preço final. Então todo motivo apontado aqui vai ser sempre um motivo parcial, mas não por trás de todo o movimento no final das contas. Então um dos primeiros motivos remete a essa guerra entre Rússia e Ucrânia. A Europa, que já foi um dos grandes produtores de gás natural do mundo, devido a políticas ambientais, foi deixando de adotar essa fonte de energia. A Alemanha também, que é a principal economia da zona do euro, tinha uma dependência grande de energia nuclear e foi desligando seus reatores para adotar uma economia mais verde, né, uma fonte de energia mais limpa, mas isso acabou deixando a Alemanha e outros países extremamente dependentes do gás natural vindo da Rússia. E o que aconteceu muito recentemente, que também corrobora com esse movimento, mas como eu disse, é só parte dele, é um motivo maior por trás, na minha visão, é que a Rússia anunciou muito recentemente o corte do fornecimento de gás pelo duto Nord Stream 1, que passa pelo Mar Báltico, depois chega à Alemanha e dali vai para diferentes países da Europa. Antes disso, eles já haviam reduzido o fluxo de fornecimento de gás em praticamente 60%, o que colocou a Alemanha em maus lençóis, porque sem energia, como energia é insumo para tudo que se produz naquela economia, começou a aumentar o risco de uma recessão, de empresas tendo que fechar as portas e uma quebradeira que poderia gerar justamente um efeito de cascata na principal economia da Europa. E lógico que não só ela, né? Outras economias viriam a ser afetadas por isso também. A Europa ela acabou ficando muito dependente da Rússia nessa parte das commodities energéticas. Mas, além desse problema energético que se reflete potencialmente em escassez energética ou um custo muito alto pago pela energia, a exemplo da Alemanha, onde esse custo está batendo recordes, isso deve se espalhar para outros países, também é uma outra dinâmica interessante que prejudica mais o euro do que o dólar. Então, como eu já disse aqui no começo do vídeo, nós falamos bastante da criação trilionária de dólares que aconteceu nos Estados Unidos a partir de 2020. Só que a zona do euro também não fica atrás. Trilhões de euros foram criados. E assim como aconteceu nos Estados Unidos e em vários outros países que expandiram sua oferta monetária desde 2020,
2020, você teve uma inflação chegando em patamares altíssimos. Para os Estados Unidos, o patamar mais alto dos últimos 40 anos. E na Europa, a mesma coisa aconteceu. E a medida econômica ortodoxa para que você possa combater os efeitos desse aumento da oferta monetária, que acaba levando ao aumento de preços, é aumentar os juros da economia. O Brasil já é um país que está bem adiantado nessa política. Nós ainda sofremos com uma inflação acumulada em 12 meses no patamar de 2 dígitos, hoje 11,89, e a Selic já está no patamar de 13,25, com uma tendência a aumentar mais nas próximas reuniões. Então o Brasil já está mais próximo do final do ciclo do que do começo. Os Estados Unidos demoraram para iniciar esse ciclo, mas agora os juros que estavam entre 0 e 0,25 já estão no patamar entre 1,5 e 1,75, com uma tendência a aumentar mais 0,75 pontos percentuais na próxima reunião do FONC, que seria o equivalente ao nosso Copom aqui no Brasil. Talvez até aumente mais do que isso, porque acabaram de sair dados de inflação nos Estados Unidos surpreendendo para cima. Então já tem gente apostando no aumento não de 0,75, mas sim de 1 ponto percentual. Enquanto isso, na zona do euro, como é que estão os juros? Bom, vamos dar uma olhada aqui num ranking que compara juros e inflação global de aproximadamente 40 países. Ordenando aqui por juros, a gente vê que a Suíça e o Japão ainda praticam taxas de juros negativas, e depois França, Alemanha, Itália, a zona do euro no geral, Holanda, Espanha, todos esses países com juros zero, apesar de ter uma inflação de 5,8, 7,6, 8, na zona do euro como um todo, 8,6 sendo colocado como patamar inflacionário. Então veja que hoje a zona do euro tem uma taxa de juros que não é negativa em termos reais, ela é muito negativa. E aí, se a gente for comparar essa taxa de juros com, por exemplo, a dos Estados Unidos, que aparece aqui embaixo, os Estados Unidos ainda contam também com uma taxa de juros muito negativa em sua economia, menos 6,74, com uma inflação altíssima, mais alta do que a da zona do euro, mas os juros lá já começaram a aumentar e estão numa crescente de aumento mais forte do que os juros da União Europeia, que agora estão em zero, e o que se planeja para uma próxima reunião é começar o aumento de juros com um patamar de 0,25 pontos percentuais. Então, por conta desse diferencial, o que nós vemos naturalmente são investidores tirando dinheiro da zona do euro, onde eles veem uma inflação alta e sem uma tendência de ser controlada num curto prazo por uma política monetária mais restritiva, eles veem problemas geopolíticos locais, problemas energéticos, e levar isso para um local onde a inflação, apesar de estar mais alta, está sendo combatida, onde há recompensa pelo dinheiro que você vai deixar investido. Então essa migração de capital da zona do euro para os Estados Unidos, mas não só de lá, né, também saindo do Japão, de outros países, inclusive dos emergentes. Aqui no Brasil a gente viu o real se valorizar contra o dólar no início do ano, para agora voltar a um patamar na casa de 5,40, 5,30, porque o diferencial de juros também está diminuindo. A gente aumentou os juros, agora está parando, eles estão começando a aumentar os juros. Então tudo isso atrai capital para os Estados Unidos, que ficam, aos olhos dos investidores, mais atraentes, apesar de não terem ainda uma taxa de juros real. E talvez nem venham a ter, né? Porque afinal de contas, para ter juros reais aqui, a taxa de juros dos Estados Unidos deveria aumentar muito. O que já aconteceu em outros pontos da história. Você volta na década de 80, os Estados Unidos chegaram a ter juros de quase 20% ao ano, o que hoje seria impensável. Não só para os Estados Unidos, mas também para a zona do euro. O grande problema em aumentar juros lá está na questão das dívidas públicas dos diferentes países que compõem a zona do euro. Porque se a gente for olhar aqui a relação de dívida sobre PIB dos países da Europa, o que a gente vê é uma Grécia que deve mais de 2 vezes o seu PIB, a Itália devendo 1,5 vezes o seu PIB, Portugal 1,3 vezes o PIB, Espanha 1,2, a França deve 115% do seu PIB, Bélgica 113 e vários outros países com patamares de dívida muito altos. Eu dou um destaque aqui para a Alemanha, que tem um tamanho de dívida pública equivalente a 68% do seu PIB, então está num patamar muito mais controlado. De modo que a Alemanha, por exemplo, não veria um grande crescimento da sua dívida pública se os juros aumentassem mais na União Europeia. Contudo, para esses outros países aqui, todos que compõem a zona do euro e estão em um patamar de endividamento muito alto, esse aumento de juros faz com que essas dívidas muito grandes comecem a crescer cada vez mais rápido, o que coloca essas economias em risco. Ah, Bruno, mas os Estados Unidos também tem uma
uma dívida pública sobre PIB muito alta. Sim, se a gente for aqui nos países da América e colocar da maior para menor dívida pública, os Estados Unidos têm realmente uma dívida pública superior ao seu PIB, na casa aqui de 128% do PIB, só que eles são donos da máquina de criar dólares para pagar essa dívida pública. E na zona do euro, os países que nós vimos aqui, Grécia, Itália, Portugal e Espanha, eles não podem simplesmente criar mais euros. Esse tipo de decisão depende do Banco Central da Europa, que pode aumentar a oferta monetária, comprar a dívida desses países para injetar mais euros lá. Só que é complicado você adotar essa dinâmica com alguns países que estão fazendo dever de casa do ponto de vista fiscal e outros que acabam abusando disso. Será que esse abuso de alguns países não vai levar, por exemplo, a uma nova economia relevante querendo sair da zona do euro, como aconteceu com o Reino Unido? Inclusive, se a gente for olhar a taxa de juros que alguns títulos públicos com prazo de 10 anos de diferentes países da zona do euro pagam, a gente vê que a Alemanha está pagando 1,19 em euro, enquanto a Itália e a Grécia superam os 3%, porque há mais risco desses países acabarem tendo problemas com sua dívida pública. Inclusive, se a gente volta para os idos de 2014, 2015, a gente vai voltar para uma Europa que tinha problemas com uma grande dívida pública da Grécia, um país que abusou bastante do gasto público e que chegou a pensar em criar a sua própria moeda novamente para injetar no sistema bancário, porque estava faltando o euro lá. Flertaram com o confisco, então foi uma turbulência muito grande. E aí, resumindo esses pontos que a gente viu aqui no vídeo, com grande peso para esse movimento dos juros na economia americana, nós temos que responder a pergunta feita no começo do vídeo. Será que vale a pena, então, investir em euro ou alocar uma parte da carteira agora em empresas da Europa? Bom, primeiro separando a moeda da questão das empresas. Eu só tenho o euro que eu vou gastar nas minhas viagens de turismo para a Europa. Porque, por mais que o euro seja uma moeda que durante muito tempo teve um valor maior do que o dólar, eu enxergo a zona do euro como uma colcha de retalhos prestes a se romper nesse mundo cada vez mais polarizado que nós temos hoje. Eu acho que o Brexit ele é só um indicador antecedente do que deve vir a acontecer com vários países na zona do euro nos próximos anos. E se nós temos países saindo da zona do euro, é menos demanda por aquela moeda. Se há menos demanda por aquela moeda, menos confiança de que aquilo vai continuar sendo um projeto que vai durar por bastante tempo, a tendência do euro no longo prazo seria se desvalorizar contra outras moedas. E novamente pensando na questão de longo prazo, a economia americana costuma crescer mais do que a economia da Europa. Se a gente for pegar também em termos de inovação, de crescimento da população, que é um indicador interessante, né, a parte de demografia, os Estados Unidos acabam ficando também na frente da Europa. Hoje o crescimento populacional da Europa se dá praticamente devido à imigração, o que também pode gerar problemas sociais na Europa, porque essa imigração, pessoas com uma cultura muito diferente, às vezes não são absorvidos pelos europeus, ou o europeu paga muito imposto para garantir um sistema de seguridade social que é utilizado também pelos imigrantes, o que acaba gerando rupturas internas, rusgas dentro de vários países. Então eu vejo a Europa com um futuro complicado. Não que os Estados Unidos também não venham a passar por isso, e a gente aqui também no Brasil, né, em níveis diferentes todos têm problemas, mas eu prefiro ficar de fora simplesmente de uma exposição à moeda da Europa pensando que vai ser uma moeda muito forte ao longo do tempo. Na verdade eu não fico exposto a nenhuma moeda. Eu tenho dólares para investir na economia americana ou para gastar com turismo. Euro é só para gastar com turismo. E agora pensando no investimento feito nas empresas europeias, devido a essa questão energética que nós estamos vendo e uma possível recessão por conta disso, uma quebradeira por conta disso, eu também não tenho exposição a empresas da Europa. Eu prefiro me expor quando a gente pensa em empresas inovadoras a empresas americanas e quando a gente pensa em empresas mais chatas, mas com modelo de negócio com uma série de barreiras de entrada, você tem muitas empresas brasileiras que conseguem isso aqui na nossa bolsa. Então, a Europa até poderia comprar um ETF ou outro, mas não acho que é desse ETF que vai vir um retorno superior à média da minha carteira, por exemplo. Eu vejo como um continente meio parado. Então, no final das contas, se eu fosse viajar para a Europa, eu estaria aproveitando o momento para comprar euros, mas não de forma diferente daquilo que eu já faria, porque eu prefiro sempre ir comprando ao longo de um período maior e preparando para uma viagem, do que ter uma bala de prata e comprar tudo em um certo período para depois ser surpreendido com uma queda ainda maior e já não tem mais capital para comprar. Ou se você compra tudo de cara no movimento contrário, achando que a moeda vai valorizar muito, às vezes acaba comprando um topo. De modo que o que está acontecendo lá não muda muito a dinâmica que eu teria na minha carteira de investimentos ou no meu planejamento de viagens de férias. Mas lembro que isso só é minha opinião, estou muito distante de ser dono da verdade, então se você concorda, se você discorda, se tem outros argumentos, deixa aqui nos comentários, porque assim como vocês aprendem comigo, eu também sempre aprendo com vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico, me siga nas redes sociais, um grande abraço e até a próxima.